Graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos que nos acompanham aí no ciclo de estudos do Seminário Paulo Leivas Macalão. Agora estamos estudando o livro de Salmos e hoje é um prazer ter você nos acompanhando nesse livro tão importante do grupo de livros poéticos, né? Que trata da nossa intimidade, o adorador com Deus. É um dos livros mais apreciados por todos os leitores da Bíblia, visto que ela trata de situações em que nós descortinamos o nosso coração diante de Deus. Momentos de alegria, momentos de dificuldade, momentos de tristeza, angústia, momentos de felicidade, todos esses momentos na presença de Deus, e crendo que Deus está fazendo parte de cada um deles. Por isso, é muito edificante o estudo do livro de Salmos. Nos acompanhe e sejam muito bem-vindos. Salmos quer dizer livro dos louvores. Tanto nos termos hebraico e grego encontramos a raiz significando cântico com acompanhamento instrumental. Ele é uma coleção da poesia hebraica inspirada, mostrando a adoração e descrevendo as experiências espirituais do povo judeu, por isso é considerada a parte mais íntima do Antigo Testamento. É muito importante essa observação de que é uma coleção de poesias hebraica inspirada. Como todas as nações têm os seus escritores, os seus autores, Israel também tem as suas especificidades com relação à sua literatura. Nós vamos ver mais na frente que a poesia hebraica é diferenciada das demais contextos, mais ainda do mundo ocidental. O que marca uma poesia hebraica? Nós veremos logo mais a seguir. E nós vimos aqui que nos livros históricos, Deus fala acerca do homem. Nos livros proféticos, Deus fala ao homem. Mas no livro de Salmos, o homem fala a Deus. Nós temos aí uma observação importante que você vai ver em cerca de 34 salmos. Há aquele sobrescrito, aquela informação que vem antes do salmo, né? Que informa se é salmo de Davi, ou informando em que circunstância que aquele salmo foi escrito. Nós vemos aí que algumas partes não têm, e as partes que têm esse sobrescrito, é bom nós sabermos que elas não são inspiradas. Foi colocado como acessório, talvez bem posteriormente à data do salmo, mas somente a título de orientação com relação ao conteúdo do salmo. Com relação aos autores do salmo, nós temos vários autores aí, o que vai demonstrar que o livro de Salmos ele foi composto num período de uma larga esfera de tempo. Nós vemos aí, então, vários autores e que vamos compreender também que há um grupo de salmos, cerca de 50 salmos, que não temos os autores, eles são anônimos, não foi possível descobrir quem eram os seus autores, mas sabemos que boa parte do livro de Salmos temos como autor Davi, o homem segundo o coração de Deus, o adorador por excelência. Temos aí 71 salmos que levam o seu nome. Isso não quer dizer que exatamente todos que levam o seu nome possam ter sido de Davi. Pode ser que um ou outro não tenha sido ele como autor, mas que consta, né, a sua autoria. Temos aí os salmos de Asaf, que era responsável pelo serviço do coro no tempo de Davi, e era também profeta. Temos salmos de Salomão, 2 salmos de Salomão, salmos de Moisés, salmo de Amã, que era cantor e profeta do rei, salmo de Esdras, salmo de Etã, o cantor, salmo de Ezequias, rei de Judá, e o salmo dos filhos de Coré, que eram dirigentes da adoração em Israel. Temos vários salmos aí, se não me engano, 11 salmos, né? E também salmo de Jedutum, que era o cantor-mor do tabernáculo. Tema dos livros de Salmos. Há um tema que vai perpassar todo o conteúdo do livro de Salmos, que é que Deus deve ser louvado em todas as circunstâncias da vida, por causa da sua fidelidade no passado, o qual é a garantia da sua fidelidade no futuro. Então, nós vemos uma coisa muito importante com relação ao livro de Salmos, 2 elementos importantes. O elemento poético em si, que tem a nota da adoração, do reconhecimento da bondade, grandeza, misericórdia de Deus, mas temos um elemento muito importante que é o elemento profético.
Quando nós observamos que o livro de Salmo é inspirado pelo Espírito Santo, nós vamos ver que o Espírito Santo se serve de alguns episódios da vida do adorador para inserir ali um elemento profético, algo que vai remeter ou à vida do Messias, nós vamos ver aí os salmos messiânicos, ou que vai remeter ao juízo vindouro de Deus, à salvação vindoura de Deus, ao estado eterno, à restauração de Israel, ou a um futuro momento em que todas as nações estarão adorando a Deus. São os elementos dos salmos proféticos, né? Ele se serve do momento em que, por exemplo, narra os fracassos de Israel como reino, e dos reis de Israel também, os seus fracassos, para um futuro reino perfeito, em que o seu rei absolutamente perfeito governará o Messias de Deus. É uma observação importante que a Bíblia hebraica, na Bíblia hebraica, né, os Salmos é dividido em 5 grandes livros. O livro 1, 2, 3, 4 e 5, como nós vemos aí na nossa divisão ao lado. De acordo com a Midrash, né, dos Salmos, um antigo comentário judeu, essa divisão quíntupla foi feita para corresponder aos 5 livros da lei. Vamos ver aí um estudo sobre a classificação dos salmos. Vários autores classificam os salmos de formas diferenciadas. Há algumas que conferem entre si, alguns pontos vão conferir entre si, mas há algumas diferenciações. A do nosso livro aí do seminário, ela classifica no livro dos salmos aí em 6 grandes grupos, que são os salmos de instrução, tratam sobre o ensino, sobre o caráter do homem bom, do homem mau, sobre a excelência da lei de Deus, sobre a futilidade da vida humana, sobre os deveres daqueles que governam e sobre a humildade. Temos os salmos de louvor e adoração, que reconhecem a bondade, o cuidado, o poder, a majestade e a glória de Deus e por isso o exaltam. Temos os salmos de ação de graça, pelos benefícios de Deus para com os homens e principalmente para com o seu povo, os israelitas. Temos os salmos messiânicos, que vão apontar para o Messias, a sua obra, o seu caráter, o seu reinado, o seu sofrimento. Temos os salmos históricos, que tratam da vida de Israel, da história de Israel. Vários salmos vão relembrar os momentos em que Israel passou pelo deserto, pelas suas provações. Tratam também de momentos da vida de Israel já instalado na terra de Canaã, sobre a sua fidelidade, ou na maioria das vezes tratam sobre a sua infidelidade para com Deus. E temos os salmos devocionais, que é subdividido em salmos penitenciais, que são os salmos que tratam do pedido de perdão e reconciliação com Deus. Temos aí marcadamente o Salmo 51, que iremos comentar logo mais na frente. Temos os salmos que expressam confiança em Deus nas suas diversas situações. Situações de aflição, de adversidade, de grande e extrema adversidade. Situações em que o autor corria risco de vida. Mas o que vai marcar, mesmo nessas situações, essas expressões de confiança nas adversidades, é que o autor sabia que Deus estava no controle de todas as situações. E tem aí as orações tão marcantes no livro de Salmo. Aí ao lado nós temos então os tipos de salmo, que é uma outra classificação correspondente à que nós montamos agora, né? Os salmos messiânicos, que tratam sobre Jesus, salmos de lamento, que são clamores a Deus, salmos de testemunho, que relatam os feitos de Deus, salmos históricos, que é uma retrospectiva da história do povo de Deus, salmos de peregrinação, são viagens a Jerusalém, salmos imprecatórios, pedido de justiça. É muito importante a observação sobre esse salmo imprecatório, que é um pedido de justiça, e muitos deles está também uma certa vingança contra os inimigos de Israel. Salmos penitenciais, que é tristeza pelo pecado e o desejo pela reconciliação. Salmos sapienciais, que são salmos de sabedoria, como o livro de Provérbios, que oferecem conselhos. E salmos sobre a natureza, que trata sobre a criação
a perfeição da criação de Deus e que por isso Deus deve ser. Vamos aqui agora, irmãos, a alguns comentários sobre alguns salmos específicos, por causa da importância que eles têm. Primeiro, nós temos um salmo messiânico, que é o Salmo 22, e ele é profético e messiânico, é claro, porque ele estava apontando para Cristo. É um dos mais enfáticos e claros sobre o sofrimento que Jesus Cristo haveria de sofrer. Quando lemos o Salmo 22, nós vamos deparar com frases e expressões que somente o Espírito Santo sabia que Jesus ia passar, e exatamente como está no Salmo, ocorreu por ocasião da crucificação de Jesus. Vamos ver aí. Primeiro versículo 7, a zombaria aqui ali estava sendo submetido. Vemos também ali mãos e pés perfurados no versículo 16, que apontam para a crucificação do Messias. Vemos a sua nudez facial, em que ele estaria exposto. Vemos aquela parte que deitariam sorte sobre as suas vestes, o que também aconteceu com Jesus. E por fim nós vemos aí o resultado do sofrimento de Cristo. Aquele sofrimento, aquela morte vergonhosa traria salvação para o mundo, e o mundo um dia adoraria ao Senhor em gratidão pela salvação comprada pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Temos aí também um salmo penitencial, que é o Salmo 51. Esse salmo ele é muitíssimo importante porque ele retrata o padrão da experiência do crente pecador que retorna ou quer retornar à plena comunhão e serviço. Por que é um padrão da experiência? Porque para nós ele acaba sendo um referencial sobre como é o homem ou a mulher que novamente é aceito por Deus mediante o pedido de arrependimento. Sabemos que só o pedir perdão não é tudo. Atitudes e disposições do coração devem estar presentes junto com aquele pedido de perdão. E nós vamos ver no Salmo 51 essas atitudes presentes que para nós é muito importante. A primeira atitude ali que o salmista demonstra, né, é o reconhecimento do pecado. Não há como haver nenhum tipo de restauração sem que primeiro haja um profundo reconhecimento do pecado e da sua gravidade. O salmista Davi expressa: Senhor, eu pequei contra ti e fiz o que é mal aos teus olhos. Isso é muito importante, essa expressão, eu pequei contra ti, porque Davi, né, ele foi tentado e por causa dessa tentação ele caiu com aquela mulher que também o levou a cometer um ato de assassinato. Mas a Bíblia diz que Davi foi perdoado. E por que Davi foi perdoado? O primeiro elemento é por causa do seu reconhecimento do pecado. Nesse reconhecimento é importante nós sabermos que nós não podemos terceirizar ou imputar a ninguém a culpa do nosso pecado. Porque pecar é um elemento que faz parte do nosso livre-arbítrio. O homem tem a opção de fazer o bem e fazer o mal, de pecar ou não pecar, ainda que nós sejamos pecadores. Mas o pecar é uma intenção, é uma disposição do coração. Se eu tive a opção de não pecar e pequei, então eu devo estar reconhecendo que o meu pecado, eu sou culpado por ele. Esse reconhecimento é muito importante porque muitos homens não obtiveram perdão de Deus porque, como exemplo de Adão, Senhor, a mulher que tu me deste fez eu fazer essa prática. E a mulher da mesma forma, Senhor, a serpente fez com que eu pecasse. Então é muito importante para nós que queremos reconciliação com Deus. O primeiro ponto, independente do contexto em que pequei, o que me levou a pecar ou quem me levou a pecar, eu reconheci que pecar é uma opção que eu tive no passado e eu optei por pecar. Então, por isso, no processo de restauração, eu devo reconhecer, eu pequei contra ti. E não estar colocando culpa em outras pessoas. Outro elemento muito importante na vida daqueles que querem uma reconciliação com Deus é reconhecimento do que se perdeu em função daquele pecado. Davi, então, ele coloca algumas expressões muito importantes para nós. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. A alegria da salvação. A comunhão com Deus ela é mantida por andarmos na luz. E quando nós usamos uma prática das trevas, que é o pecado, nós sabemos então
que a tristeza do Espírito Santo provoca dentro de nós uma outra tristeza, uma perca daquela alegria, da alegria daquela comunhão. Então, para uma pessoa que quer uma reconciliação com Deus, ele deve estar consciente do que ele perdeu. Uma coisa que o dinheiro não dava para ele, a fama não dava, a riqueza não dava. A alegria da salvação. Então, esse senso dessa perda é muito importante a pessoa pensar. Eu vou querer continuar com a fama, vou querer continuar com o que eu tenho, às custas do meu pecado, eu vou abrir mão de tudo para que eu tenha uma das maiores alegrias que nada nesse mundo pode dar, a alegria da salvação. A esperança de que estarei com o Senhor se eu partir nesse momento. Essa alegria é uma coisa que é facultada a todos que andam na luz. E a perda dela vai ser uma opção para o pecador. Quero novamente essa alegria, para isso eu vou ter que abrir mão daquilo que me levou a perder essa alegria. O salmista Davi usa expressões também muito importantes. Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Ou seja, a presença do Espírito Santo é outra perca que um adorador, um homem que quer ter comunhão com Deus, não abre mão. Assim como a alegria da salvação é para si um tesouro, a presença do Espírito Santo é a garantia desse tesouro. É o Espírito Santo que nos convence do mal, é o Espírito Santo que nos alegra, é o Espírito Santo que traz em nós ao senso, né, a realidade da presença de Deus em nós. E nós não aceitamos perder essa presença, e para isso nós queremos. Se o meu pecado afastou o Espírito Santo, eu abro mão do meu pecado, eu reconheço o meu pecado, eu confesso o meu pecado, eu deixo o meu pecado para ter em mim novamente a presença do Espírito Santo. E o salmista Davi também ele retrata nesse salmo um outro elemento importante para quem quer ter reconciliação com Deus. É o reconhecimento de que o perdão de Deus não é conseguido às custas de barganha ou de qualquer troca. Não há nada que pague o perdão de Deus. O salmista Davi retrata isso dizendo: Senhor, sacrifícios e ofertas o Senhor não pediu. Sacrifício para Deus é um coração contrito e quebrantado. A um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Então é muito importante que não é qualquer tipo de voto que você possa fazer. Senhor, eu não vou fazer mais isso. Senhor, eu vou vender tudo que eu tenho. Senhor, eu vou ajudar pobre. Eu vou fazer uma penitência. Nada paga o perdão de Deus. O perdão de Deus ele é obtido, como nós vimos aí nos elementos atrás, com o reconhecimento do pecado, reconhecimento do que se perde diante de Deus e o reconhecimento, né, de que a tristeza e a vergonha e a disposição de não querer fazer mais é o que vai conquistar o perdão de Deus. Por isso, Salmo 51 é extremamente importante na vida de todo cristão. Temos o Salmo 110, que declara a divindade de Cristo e o seu sacerdócio eterno. Ele começa com a ascensão de Cristo, né, quando diz ali no trecho: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então se acredita que esse salmo aí se trate do momento em que Jesus volta para a sua glória e é recebido por todo o cortejo celestial em grande expressão de júbilo e alegria, por ele ter concluído a sua missão e voltar à sua posição de glória. E o Salmo retrata também, né, o futuro reinado efetivo de Cristo. Jesus ele é o Rei dos Reis, ele já reina hoje, mas por questão da dispensação e do trato de Deus com os homens, Jesus ainda não reina efetivamente sobre a terra e no coração de muitos. Mas o Salmo aponta para o momento em que todas as nações se voltarão para o Senhor. E lá no livro de Apocalipse diz que ele comprou para si povos de todas as raças, tribos e nações. Toda a terra se encherá da glória do Senhor. Temos o Salmo 119, que é um acróstico e o mais bem trabalhado dos salmos alfabéticos. Esse salmo está dividido em 22 seções e cada seção com 8 subseções ou 8 divisões. Ele corresponde ao alfabeto hebraico, que são 22 letras.
Então, esse salmo é dividido em 22 sessões, em que cada uma das sessões são 8 versículos. Esses 8 versículos começando com aquela letra do alfabeto hebraico. Equivalendo, então, em português, é como se fossem os primeiros 8 versículos começados com a letra A, outros 8 versículos começados com a letra B, outros 8 versículos com a letra C e assim sucessivamente, né? Esse salmo ele exalta as belezas e a excelência da palavra de Deus, que é tratada com as seguintes designações: lei, palavra, ordenanças, mandamentos, preceitos, testemunhos, estatutos e juízos, ou seja, são palavras diferentes, mas que são sinônimas, né? Todas apontam para a palavra de Deus. Senhor, quanto amo a tua lei. Senhor, os teus juízos são perfeitos. Os seus mandamentos alegram o meu coração. Ou seja, são palavras sinônimas que expressam em si tanto os mandamentos de Deus, os seus estatutos, os seus juízos, a sua palavra escrita. Nós temos também outros salmos alfabéticos aí, nós temos vários, né? O 9, o 10, o 25, o 34, vários salmos também que são alfabéticos também. E trazemos aí para vocês, né, já que os salmos são louvores acompanhados de instrumentos, está aí alguns dos instrumentos, né, que são referidos na Bíblia, e muitos deles eram usados naquela época. Nós temos aí a gaita de foles, os tamborins, o saltério, trombetas, a buzina, a harpa, símbolos, e é claro, tinha outros instrumentos, todos usados no momento do louvor e da adoração. Você vai encontrar em salmos também alguns termos técnicos, né? A palavra selar, que muitos podem... Não, mas o que pode dizer essa palavra selar? Ela ocorre 71 vezes e é uma notação para interlúdio ou mudança de ritmo, né? E você vai usar também a expressão ao mestre de canto, que ocorre 55 vezes. É um poema selecionado para o chefe de cantores para uso em ocasiões especiais. E aqui, deixo para você ler depois um tratado sobre literatura poética hebraica. Como nós já falamos anteriormente, a poesia hebraica ela é diferente da nossa, ela não é marcada por rimas, né? Mas por uma estrutura diferenciada. Para isso você vai ter aí o paralelismo, né? São duas ideias ou duas frases que são usadas de maneira diferenciadas, né, para reforçar uma mesma ideia, que nós vamos chamar de paralelismo. Então você vai ver alguma dessas expressões aí muito importantes na poesia hebraica. E nós queremos te agradecer por vocês terem nos acompanhado nessa aula tão importante sobre o livro de Salmos, e que nós vimos que a marca do livro de Salmos é adoração e confiança. Todos os momentos da nossa vida, ou na vida do salmista ali, é marcado por essa expressão, confiança e adoração. Nós vamos ver ali momentos de expressão de profunda angústia, de profunda dor, de profundo desespero. Mas em todos eles sempre vai haver um verso, um versículo dizendo: mas no Senhor eu espero. Certamente que a bondade do Senhor estará comigo. Situações, como ele diz no Salmo 23, tão famosa, né? Famosa, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A marca dos salmos é a marca da confiança, a marca da intimidade. É possível um Deus perfeito, criador, sustentador do universo, descer para ter comunhão com o homem pecador. Mas esse pecador não é um pecador que vive na prática do pecado. É um pecador que, a despeito do seu reconhecimento da sua vida de pecador, reconhece que esse Deus se agrada daqueles que se esforçam por andar nos seus caminhos, que amam os seus mandamentos. Que Deus te abençoe. Assim como Deus foi com aqueles salmistas, Deus os socorreu, que Deus esteja com você, te socorrendo, mostrando a sua bondosa mão e a sua graça todos os dias da sua vida, em nome de Jesus.